quem quiser saber, a gente muda essa vida das pessoas. Hoje nós temos uma mudança tão grande que a gente precisa parar de pensar um pouco em óculos. O optometrista precisa parar um pouco em óculos. Para ele precisar parar um pouco em óculos, ele tem que começar a pensar em umas outras coisas. Por exemplo, nós sabemos falar corretamente, ler uma receita corretamente? Não, a gente fala, isso é mais, isso é menos. Olha, lá vem aquela mulher com 12 de miopia. A gente fica falando, já vem aquele cara que tinha uma catarata com 14 dioptrias. A gente não sabe o nosso vocábulo. Deixa nós abrir nosso vocábulo, deixa a gente fazer umas coisas nesse vocábulo. Para isso eu quero ramificar a optometria, para que a gente possa pensar em outras coisas. Por exemplo... Boa tarde, meus amigos, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui no canal Fabrício Paes, optometrista. Hoje nós temos a entrevista com um ilustre professor que foi convidado hoje aqui para dar início a uma série de entrevistas que a gente vai fazer nesse canal, e a gente espera, com essas entrevistas, trazer um pouco mais de informação para os optometristas de todo o Brasil e trazer um pouco mais sobre a história, o que aconteceu para a optometria estar chegando hoje, onde ela está. Então, hoje a gente tem o prazer de estar aqui com o professor Valdir Paes, professor do estado de São Paulo. É um professor bem conhecido por todo o território brasileiro, né? Dispõe aqui do currículo dele 2 faculdades, professor pedagogo, professor também bacharelado em optometria na Universidade do Contestado em Canoinhas, tem especialização em livre docência para curso superior, especialização em optometria comportamental pelo Instituto Barraquer, também teve especialização em tratamentos especiais e terapia, e também pelo Instituto TEA, e junto com coordenação do Instituto Skeffington da Espanha e do Instituto Sanet dos Estados Unidos. Então, professor Valdir Paes, seja bem-vindo, agradeço a sua presença. E eu já começo essa entrevista nossa aqui com uma breve pergunta que eu acho que é atrativa a todos nós que estamos, apesar de estar na Austrália hoje, mas todos que estão vendo esse vídeo. Professor Valdir, a optometria acabou no Brasil? Não, Fabrício, não fala uma coisa dessa. A optometria está começando agora. Depois de 88 anos, estamos abrindo a optometria. Ou estamos pensando na optometria. As pessoas estão paradas, não paradas de pensar, de executar, de falar. A optometria, na realidade, é uma ciência que nunca vai acabar e nunca parou, somente no Brasil, nunca vai parar. Tá? A optometria é uma das coisas mais belas que nós temos no mundo. É uma atividade profissional que você é o primeiro agente de saúde a cuidar das pessoas com as coisas preventivas. Ou seja, o optometrista é um elemento que trabalha com a prevenção da saúde do ser humano. Perfeito, professor Valdir. Então, na sua visão, assim, você acredita que a optometria, então, tem bastante continuidade? A gente está ainda desenvolvendo o trabalho no Brasil. E na sua história, então, onde foi a primeira vez que você ouviu falar sobre a optometria? Rapaz, você tira uma base, a optometria é uma coisa tão bonita que eu, há uns tempos, quando eu era garoto, talvez bem garoto mesmo, uns 12 ou 13 anos de idade, os caras me colocavam os óculos, aí aqueles caras no balcão faziam assim com os óculos. E eu falava, o que esse cara está fazendo com os óculos? Virando os óculos para lá, virando os óculos para cá. Ou seja, os caras estão focalizando a imagem. E aí eu perguntei para os caras, como é que você faz esse negócio aí de virar os óculos? O que faz para virar o óculos? É para o cara enxergar melhor assim? Não, é que aí nós aqui não temos lesômetro. Quando eu comecei na ótica, nós não tínhamos lesômetro. O que nós tínhamos era uma coisa chamada caixa de prova. E a caixa de prova era a coisa mais rica que aquela loja tinha. Era mais rica do que armação, mais rica do que máquina, mais rica do que qualquer outra coisa. A caixa de prova era o pulmão da ótica, era o coração daqueles elementos que trabalhavam nela. Trabalhavam naquela caixa de prova. Então, o que nós fazíamos? Só para contextualizar, a caixa de prova é uma maleta, né, com vários tipos de lentes, e que você tem ali lentes positivas, negativas, lentes para astigmatismo, e você pode combinar elas
e dar uma olhada qual é a graduação que você pode ser formado. É como se fosse uma caixa realmente para provar lentes para um óculos, né, professor? A caixa de prova, então, era uma coisa fantástica. E ela era nosso lesômetro, porque a gente pegava a caixa de prova e colocava uma outra lente na frente dela e virava a lente, mexia as lentes, e se você não mexesse a imagem ficasse parada, era aquela graduação que era aquela lente, era a graduação daquela lente que você teria que fazer. Ou aquela lente que você queria fazer, estava naquela caixa de prova. Isso a gente já descobria fazendo substituição do lesômetro. E também, por exemplo, como a gente substituía o centro óptico, a gente tinha uma lâmpada em cima da gente, a gente pegava a lâmpada e via duas imagens. E você colocava essas duas imagens numa só. E quando você colocou ela uma em cima da outra, você clicava em cima dela. E é ali que está o centro óptico. Então, nós podíamos marcar o centro óptico, marcar a posição do eixo, marcar tudo pela luz. Nós trabalhávamos com a luz. Aliás, eu fazia optometria e não sabia, porque na realidade, quando me mostraram um aparelho que é fantástico, que é fabuloso, que até hoje estão fabricando e todos os alunos que fazem optometria têm que saber fazer alguma coisa com ele, chama-se o retinoscópio. Esse retinoscópio, ele faz algumas coisas bem fantásticas. Junto com o oftalmoscópio, junto com o transluminador, são equipamentos de base, são equipamentos que você trabalha na linha de frente. Ou seja, com esses três equipamentos, você pode fazer muita coisa para auxílio das pessoas. Mas vamos entender qual era o retinoscópio. Meu retinoscópio, eu não tinha nem lesão, você imagina um retinoscópio. Então, meu retinoscópio era o meu olho. Porque se meu olho visse a imagem se mexendo, é porque tinha uma dioptria. Seja ela contra, seja ela a favor. Nós trabalhamos como sombra. Hoje me falam sobre retinoscopia de faixa e retinoscopia de ponta. Eu acho fantástico quando a gente trata o retinoscópio. O retinoscópio é um aparelho fantástico e todo mundo, todos os optometristas precisam saber utilizá-lo com perfeição. Eu acho que o estojo diagnóstico com retinoscópio, oftalmoscópio e transluminador realmente são equipamentos de base, de frente, né? Para o optometrista estar trabalhando. Acho que são fundamentais. Você disse que essa experiência sua foi na época quando você tinha 12 anos. Isso é década de 60? Como que era a ótica optometria no Brasil nessa época, Valdir? Já tinha um optometrista. Nessa época já tinha os optometristas, mas eles trabalhavam mais escondidos do que qualquer outra coisa. Porque em São Paulo, por exemplo, tinha um optometrista dentro dos gabinetes, os gabinetes optométricos eram luxuosos, e inclusive em Santos, por exemplo, a gente tem fotografias dos optometristas numa casa chamada Casa Gabos, uma das casas mais antigas que nós temos no ramo de ótica. Hoje ela tem quase 100 anos, ou mais de 100 anos, e o consultório dela era colocado com gelo seco que chegava dos navios, colocava dentro do consultório porque era muito calor. Então, para refrigerar o ambiente, nós usávamos gelo seco para colocar isso. E a retinoscopia ainda era trabalhada de uma outra forma, era com aquele aparelho que só tinha um furo estenopeico. Ou seja, são equipamentos... Quando você fala em outra forma, o que você quer dizer com outra forma? Como que funcionava essa forma? Não tinha luz, como é que a gente ia trabalhar com luz? Então, a luz que nós tínhamos era a luz ambiente, era a luz de lamparina, ou a luz de lampião. E a gente fazia a retinoscopia, ou faziam a retinoscopia com a imagem, com o foco dessa luz. O retinoscópio, na realidade, como diz o meu grande amigo, ele fez anos ontem, chamado Eduardo Moura. Ontem ele comemorou mais um ano de vida. O Eduardo Moura disse que nós trabalhamos desde o tempo do retinoscópio à vela. Verdade, nós trabalhamos desde o tempo do oftalmoscópio à vela. Então, a vela era um ponto importante na partitura da optometria. Então, você disse que viveu esse período, né, onde você tinha lá a optometria um pouco mais primitiva, se eu puder falar assim, sem equipamentos, sem tanta o luxo que você fala, apesar deles colocarem o gelo e tentar dar esse tom um pouco mais sofisticado e tal. Mas eu pergunto para você, o que te interessou então a entrar para esse ramo e o que fez você começar os seus primeiros estudos?
Bom, você veja só, eu tenho uma lente que ela aumenta o objeto. Eu tenho uma lente que ela diminui o objeto. Eu tenho um fio que é vermelho, tem outro fio que é preto. Aliás, um é positivo e outro é negativo. Na ótica também eu tenho negativo e tenho positivo. Na vida eu tenho negativo e tenho positivo. Eu achei fantástico você pegar uma lente negativa de alta dioptria, colocar uma lente positiva na frente e chamar a imagem. Você está criando uma luneta. Como é que você pode criar uma luneta através de uma luz? Você pega uma pessoa, por exemplo, e ela não está enxergando a uma certa distância. Você pode colocar que D é igual a 1 sobre F, F é igual a 1 sobre D, e fazer com que isso são medidas. E essas medidas vão fazer ela enxergar. Ou seja, se eu tiver 1 metro, eu tenho uma dioptria. Se eu tiver 2 metros, eu tenho meia dioptria. Se eu tiver 4 metros, eu tenho 0,25 dioptria. Se eu tiver... Então, acontece o seguinte, eu tenho facilidade de fazer as dioptrias através de medidas. São medidas, cálculos matemáticos. Eu tenho um rapaz que eu chamo Menino do Rio, ele está com 94 anos hoje, nós falamos sobre trigonometria. Ou seja, como é que isso evolui numa pessoa que tem 94 anos, hoje está começando a fazer cálculo de prisma? Hoje esse camarada de seno, cosseno. Só para contextualizar, que o professor Valdir está falando que tem o apelido de Menino do Rio dentro da ótica, né, e da optometria, é o professor, grande professor, por acaso, que é o professor Ney Dias, né, hoje com 94 anos, e atuante, né, ele palestra ainda, teve agora, nós pudemos participar via Zoom, aplicativo online, e ele palestrando para quase 200 óticos e optometristas, falando sobre prisma e com a lucidez que lhe é peculiar, né? Ele é um grande gênio da parte ótica, e mostrando para a gente realmente o quanto faz falta de ter pessoas tão aprimoradas na arte também de lentes, né? De conhecimento de lentes. Não é mais como hoje tudo muito digital, né? Ele tem realmente esses números na cabeça. O professor Ney é uma referência para todos nós, né, professor Valdir? E isso me dá substância para que eu possa pensar em optometria, não só na parte das lentes. Posso pensar em optometria de várias formas, mas pensando na parte das lentes, por exemplo, conversando sempre com um professor de base, que é o Ney Dias, tem na Bahia, tem outro, Altemir também é muito bom, tem o Carneiro, também é muito bom. Tem pessoas fantásticas que a gente possa pensar em optometria, mas esse pessoal, na realidade, a gente está fundamentando isso na base. Na base é uma base chamada sulfaçagem, onde nós fazíamos o cilindro cruzado dentro da lente, onde nós trabalhamos a parte interna e a parte externa. Hoje eu falo isso de triformes. Hoje a gente pensa em falar isso do triforme. A gente não sabe que a velocidade da luz passa por esse meio transparente, provocando um valor AB. Esse valor AB, na realidade, ele tem que ter uma distância. Nessa distância nós chamamos de DV, ou distância vértice. Tudo isso vai de encontro à ótica, à optometria. E a optometria nada mais dessa ciência que a gente precisa evoluir cada vez mais. Só que a gente precisa começar a renovar a nossa linguagem. Nós precisamos renovar o nosso conceito. Nós precisamos pensar em falar outro tipo de linguagem. Nós precisamos tentar falar as coisas não que nos impõem, e sim que nos respeitem. Professor Valdir, dentro do seu currículo também, eu observei aqui que você já tinha experiência no exterior, né? E hoje eu estou vivendo aqui minha experiência. Eu queria te perguntar, você colocou aqui que você já trabalhou, já desenvolveu parte de conhecimento seu, né? Dentro da Espanha e da Inglaterra. Com quantos anos foi isso? Que época que foi? Que optometria que você encontrou lá quando você viajou para esses países? Como funcionou? Digamos que eu acho que você não era nascido ainda, mas tudo bem. Foi uma coisa fantástica, uma das coisas fabulosas, a gente fazer as coisas e não falar as coisas. Porque você imagina só, você está na Inglaterra, não sabendo falar muito bem o inglês, ou os caras não entenderam que você está falando inglês, mas sabia que você faz a lente perfeita.
Sabia como você vai fazer a lente, ele só colocava a graduação, você ia lá, fazia a lente, fazia uma lente perfeita, montava ela perfeita, ou seja, são números. Não precisa de linguagem para trabalhar a optometria, eu não preciso saber a linguagem que os caras fazem. Ele me coloca a receita, ou me coloca a graduação, e eu executo. Eu sou um executor das dioptrias. Eu sei como é que eu faço uma lente côncava, uma lente convexa, eu sei qual a diferença de uma base para outra base, eu sei como é que eu vou respeitar a distância versus através da curvatura das lentes. Então, isso, eu trabalho com espessímetro, sei da importância da espessura de uma lente para saber qual é a segurança que a gente tem que ter ao confeccionar uma lente. E essa experiência lá no exterior, como foi exatamente? O que te levou aí? Como que você descobriu? O que você foi aprender lá? Porque você, como diz agora, você teve que trabalhar lá, então você trabalhou como ótico uma época lá. E o que te levou a conhecer esse país? O que te trouxe de experiência? Bom, eu queria estudar optometria. E aqui no Brasil nós não tínhamos escola, nós tínhamos um curso de ótico prático. Isso, vou fazer uma pergunta, você lembra mais ou menos que época que era? Quantos anos você tinha? Em 1968, por aí. 1968, 67, por aí nós estudávamos na Doutor Vila Novas, em São Paulo, aí perto da Estação da Luz, a gente estudava aí, e aí a gente tinha essa escola de ótica, onde J. Basile que era o coordenador desse curso. E a gente começamos a estudar aí, e aí foi mudado para a Avenida Tiradentes, o Senac Tiradentes. Senac Tiradentes foi um passo muito grande para a ótica. E aí nós temos um futuro bem mais promissor, porque em 77 ou 78, se não me engano, a Esther de Figueiredo Ferraz liberou a lente de contato para os óticos. Então, os óticos começaram a fazer lente de contato, porque até então nós tínhamos só um curso livre de lentes de contato. Não servia para nada, porque nós não podíamos praticar. E aí, nesse intuito, nós fomos liberados para fazer lente de contato, porque nós pagávamos imposto. E os médicos não pagavam imposto. Vendiam as lentes, mas não pagavam imposto. Se eles não vendiam as lentes e não pagavam imposto, eles não podiam mais vender lentes de contato. Isso não fui eu que falei, foi o governo que falou isso. E essas coisas a gente não guarda ou não marca. Nós temos o Franco Montoro, ajudou muito a ótica, a optometria também, pelo comércio. Então, esse pessoal foi fantástico para nos ajudar. Só para contextualizar também, Franco Montoro foi governador do estado de São Paulo e que pegou parte da ótica, né, e ele, com as políticas públicas que tiveram com os deputados estaduais, aceitaram que o profissional óptico pudesse tanto vender como adaptar lentes de contato, né, professor Valdir? Voltando àquela experiência do... Outra coisa, Desculpa. O Franco Montoro montou, porque acontece o seguinte, todos os óculos, todas as lentes tinham que ter uma ficha, um cadastro, e esse cadastro ia num livro chamado livro de receita. E a gente tinha que marcar o nome do médico, o nome do atendente, o nome da dioptria, o nome da graduação, tudo era feito por uma ficha. E a gente tinha esse livro de receita. E todo ano a gente comprava 2, 3 livros desses, que tinha que encher esse livro, colocar, e o cara da vigilância sanitária ia e dar o visto desse livro. O Franco Montoro acabou com isso e passou isso porque era do computador. Então, tudo vai na informática do computador. Você colocou no computador, já estava liberado. Não precisa do livro de receita. Isso é lei do Estado de São Paulo e ficou lei para muito tempo. E ainda hoje, o pessoal da vigilância sanitária solicita o livro de receita. Eu não sei por quê. Isso já acabou, mas para os outros, para a gente não acabou, não. Para a gente continua. É interessante isso. Deixa eu voltar no ponto que acabou a gente entrando nessa parte mais ótica. Da sua experiência no exterior, eu acho que vale a pena a gente trazer. O que foi, então, o que te levou, como você falou, ter essa dificuldade com a língua, ter esse medo, mas nos anos 60 você sair do Brasil e procurar algo no exterior? Você falou que não tinha escolas do Brasil. Por que você foi lá? Houve uma revista no começo
chamado Ótica Revista. Essa revista era muito cogitada, era muito cobiçada. Nós não podíamos comprar essa revista porque essa revista não vendia, era só para associados. Eu li um pedacinho do emblema dizendo: você quer ser optometrista? Venha à Inglaterra, nós estamos formando os optometristas. E você saiu do Brasil e foi assim por causa de um embleminha numa revista? Eu vendi um carro e vendi um apartamento e fui para a Inglaterra. Não pestanejei. Fui para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, os caras já eram no tempo da Guerra das Malvinas. Não sei se você lembra da Guerra das Malvinas. Eu cheguei lá e eles falaram assim: Where are you from? Qual é o meu país? Meu país é o Brasil. Eu falei assim: Brasil, capital Buenos Aires? Mão para os altos. Mão para cima. Me levaram para uma cabine lá e me revistaram tudo, até na minha meia. Tiraram a minha meia todinha para saber o que eu tinha debaixo da minha meia. Sapato, revistaram tudo. Aí não acharam nada, não tinha droga, não tinha nada, só tinha um dinheirinho. Eles perguntaram onde eu ia ficar, eu falei onde eu ia ficar, tinha o endereço da embaixada. Aí ele falou assim: telefone. Aí eu telefonei para o cara da embaixada, o cara da embaixada falou brasileiro, eu falei: que gostoso escutar o cara falar em português, que gostoso o cara falar em brasileiro aqui. Aí ele falou assim: passa o microfone para o cara que estiver mais bravo aí. Aí o cara passou para o cara mais bravo, o cara bateu continência, me colocou num táxi pago, naquele táxi bonitão, pretão, bonitão, que senta na frente e senta atrás assim. Eu estava com coisas com uísque dentro, com champanhe, cerveja, tudo estava dentro do táxi. E falou: você vai ser levado até a sua residência. Me perdoe por ser imprudente contigo. Eu achei fantástico essas coisas. E aí fui para uma casa de um português. E essa casa de português, nós fomos para uma outra cidade chamada Vitória e a gente tinha aula de optometria. E quando o cara falava de optometria, eu ficava fascinado. Eu almoçava optometria de manhã, de tarde e de noite. Pena que eu não tinha dinheiro para ficar muito mais tempo. Eu só fiquei um ano, entendendo um pouco mais do que era optometria. Voltando para o Brasil, eu encontrei um grupo de doido. E esse grupo de doido estava revolucionando a optometria para fazer tempo educacional. Um desses doidos era Vilmário Gittel, Eduardo Moura, Celso Santos, Carlos Sturte, Mi Sansang Fung, Juarez Neves dos Santos e outros mais. E o que a gente fazia? Não podia falar em optometria, porque eu falava em optometria, tinha um lei que falava assim: não faça isso, você vai preso. Rapaz, mas é o que eu gosto. Não sei o que eu vou fazer, é o que eu gosto. Eu posso ir preso, mas é o que eu gosto. Quando você fala, então, esse negócio que vocês não podiam no Brasil falar de optometria, isso é década de quando? Quando que era? E você fala que podia ser preso. Por que podia ser preso? Como funcionava isso? Não sei, porque parecia que era crime. Eu falei: cuidar das pessoas é crime? Zelar pela saúde das pessoas é crime? Isso é crime, isso é crime. Nós só fazemos o que o cara prescreve. Não, não pode ser assim, não é assim. E como é que isso encaixava para você? Porque você tinha voltado da Inglaterra, visto uma coisa, de repente chegou daqui. Era outra completamente diferente. Aqui nós estamos falando as coisas completamente diferentes. Lá quem indica as lentes, quem indicava as lentes, quem projetava as lentes, quem fazia a engenharia das lentes, quem montava as lentes, quem entregava as lentes, era o optometrista. Ou o ótico optometrista, era dentro da ótica isso. Agora, o oftalmologista lá tinha filas grandes para o oftalmologista, porque o próprio optometrista mandava cliente para o oftalmologista, porque vinha muita patologia. Então, as patologias, quem cuidava era o oftalmologista. E tudo estava indo bem com as coisas lá na Inglaterra. Aqui no Brasil não é assim. Era muito diferente. E esse grupo que você acabou encontrando aqui no Brasil, o que eles faziam de diferente, então, para você dizer que eles eram diferenciados? Era tão diferente, mas tão diferente,
que o grupo que a gente colocava era chamado os dinossauros da ótica, porque eles pegavam um papel de uma revista qualquer ou de um coisa qualquer e estudavam, por exemplo, retinoscopia, pegavam um papel de um livro de cowboy e pegava esse livro do cowboy e falava assim, vamos ler isso aqui. Ó. Lia uma vez, lia duas vezes, lia três vezes, lia 20 vezes. Ah, isso é isso. Ah, isso é isso. Isso você vai compreender isso para fazer isso. E cada um, num dia de terça-feira à noite, falava sobre um assunto. O assunto era a optometria. Esse livro Cowboy, você era inglês, era português? Não, Como que funcionava? Tinha outras línguas? não, era línguas. O cowboy que nós tínhamos, ele era espanhol. Aqui nós não tínhamos o cowboy em português ainda, não. Tínhamos muita dificuldade. Tínhamos alguns livros que a gente achava uma. Quando a gente encontrava um livro, era coisa rara. Vocês hoje estão falando do interfone, estão falando da internet. Nós não tínhamos nada disso. Não tínhamos internet, não tinha. Nosso telefone era telefone que o cara colocava no nosso ouvido e para você escutar. Nós não podíamos nem mexer no telefone. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Bom, eu estudei também parte da história da ótica lá na Universidade de Canoinhas. E tem 3 nomes que eu queria que você me falasse. O que você sente quando você ouve falar sobre eles, né? Que é Adelino Miranda, Hoffman Bach e também o nosso livro ali do Rio de Janeiro, que também... Alexis. Vamos colocar. A importância do Alex. O Alex escreveu umas coisas que era filosófica. Ele era tão filosófica que ele escreveu a pleura da visão. E o livro do Alex, ele é fantástico. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam o livro do Alex. A importância que ele diz o seguinte, na 4ª ou 5ª página que ele está citando, ele fala assim, viajando por esse mundo, ele relata que um outro cara falou, tá bom? Viajando por esse mundo, encontrei alguns profissionais que trabalham em compensação ótica. Esse livro do Alex foi escrito há muitos anos. E quem falou essa? Quem falou essa? 1975, 75. Compensação ótica não foi ele. Foi Javal que falou isso. E ele coloca lá, Javal falou isso. O Javal falou que eles faziam compensação ótica com lentes óticas. E aí você chega aqui e coloca na sua garganta um prognóstico de lentes oftálmicas. Você tem que engolir agora lá abaixo lentes oftálmicas. Aí colocam a adição e colocam o sinal de mais 3. Se é adição, por que colocar o sinal de mais? E esses outros nomes que a gente comentou, né? Você falou muito do Alexis. Qual que é a importância, então, vindo da parte da Alemanha, né? Do Hoffman Bach para a lente de contato e do Adelino Miranda? São 3 casos, são três pessoas fantásticas. Por exemplo, se o Adelino Miranda não tivesse entrado na briga da optometria, ou seja, se não começasse a fazer a retinoscopia no Rio Grande do Sul, nós hoje seríamos analfabetos. O Adelino Miranda, nós devemos muito ao Adelino Miranda. Devemos muito àquele baixinho. Aquele baixinho, ele é fantástico. Ficou até o final da vida agora, falecido agora há pouco tempo. Mas ele não nos avisou, ele tinha que nos avisar, ele não podia ter ido embora. Era um cara muito fantástico para a optometria do Brasil. O Adelino, para quem não sabe, é um dos maiores escritores assim da optometria brasileira. Ele já era escritor antes de entrar para a ótica, para a optometria. Ele é um poeta, é um intelectual muito bom. Eu acho que não tem uma universidade hoje no Brasil que não tem os livros de Adelino, né? E do professor Ney Dias também. Então, são duas bases muito grandes, assim, que deram para a gente. Tanto o Alex também deu a parte toda filosófica da optometria brasileira e como que ela funciona. A origem da optometria brasileira está lá, né? E o Hoffman Bach, então, como funcionou então para a gente? Eu vou só te contar um pouquinho da história dele. Como é que eu conheci esse camarada? Eu conheci ele com um cara chamado Krieger, outro chamado Levorin, ou seja, eram monstros de lente de contato. Monstros de lente de contato. Esses caras são monstros.
Então, esses caras, na realidade, Isso na década de 70. ou antes um pouco. Eu vou dizer um negócio para você. Nós fomos a uma cidade da Alemanha, porque ia ter um curso de lente de prótese ocular. Prótese ocular, eu queria fazer prótese ocular. Me deu na cabeça de eu fazer prótese ocular. Então, fui visitar uma cidade da Alemanha chamada Bonn. E ela lá tinha um curso de prótese ocular. E 15 dias vocês conseguiriam fazer uma prótese e conseguiria pegar os materiais e fazer um trabalho de prótese ocular. Falando em prótese ocular, um abraço ao meu amigo argentino, Osmar Navarro. Me lembrei dele agora, tá? Nós estávamos fazendo lente de prótese ocular e o cara falou para mim, você é do Brasil? Eu falei, sou do Brasil. O nosso professor está lá no Brasil. Como é que ele chama-se? Otto. Ah, o dono da zoológica. Rapaz, você saiu de Deus para vir conversar com os santos? Por que não ficou com Deus? Ele sabe tudo sobre esse negócio. Quer dizer que você foi para a Alemanha para estudar algo que no Brasil já tinha a pessoa. Tinha um cara fantástico para falar sobre esse negócio. Tinha um professor que falava só sobre isso, falava sobre esse coisa. Aí eu fui falar com ele em São Paulo, na rua 7 de Abril, subi num prédio lá para falar com ele, e aí ele falou, você foi lá? Eu falei, fui lá. Fui lá e citaram lá o seu nome. Pois você tem um curso daqui de um mês, gratuito. Eu fiz um curso lá na zoológica de um mês, gratuito, em prótese ocular, e ele me deu um livro. E esse livro está dedicado à minha pessoa. Talvez as pessoas não saibam, mas eu tenho esse livro com o maior carinho, o maior amor, e está dentro da nossa escola. Bom, você está descrevendo toda uma evolução, né, da optometria. Você fala de algo que era talvez marginalizado, criminalizado lá, as pessoas se reuniam para falar sobre algo que era dificultoso. E essa evolução com esses profissionais que começaram a vir do exterior e que criaram essa base mais intelectual, técnica, né, da optometria, como que foi então para vocês o próximo passo? Qual foi o próximo passo? Aí eu tenho uma ideia do grupo da BPO, alguma coisa funcionou? O que foi esperado para isso? Nós fundamos uma associação chamada ABPO. Essa associação foi criada no estado de Goiás, foi levada para Brasília, depois foi firmada em Goiás e foi espalhada para todo o Brasil. Uma entidade muito séria, muito correta, muitas pessoas, a gente fez várias coisas fantásticas. Eu não sei se hoje nós temos muito mais pessoas, mas não sei se hoje a gente conseguiria fazer o que nós conseguimos fazer. Por exemplo, a BPO, ela começou a ganhar crédito com a população, fazendo uma coisa chamada brigadas optométricas. Uma das primeiras brigadas optométricas foi com os índios, no Xingu. Outra teve Jarinu, outra teve várias brigadas optométricas pelo Brasil, teve em Gama, teve várias. Nós fechamos cidades para fazer brigadas optométricas. E aí a população entendeu a nossa necessidade, o que a gente entendia para fazer. Eu acho que a brigada optométrica... Isso aí já é... Desculpa, professor Valdir, só para a gente contextualizar. Brigada optométrica, então, na verdade, são campanhas que são fechadas com prefeituras, estados ou governos, onde tem aquela campanha de ação social, né? Tudo é dado, o profissional dá o tempo dele e o conhecimento para que ele faça o desenvolvimento do trabalho dele, e a optometria, a BPO, nasceu então com essas abrigadas, tipo, a associação se oferecendo para o governo para dar essa assistência social, e o governo dando as condições de barraca, deslocamento, enfim, alimentação, para que a coisa acontecesse, né? Aconteceu um episódio fantástico nessa época, porque a gente estava fazendo uma brigada aqui no Guarujá, por exemplo, uma brigada optométrica pela base aérea do Guarujá,
E a base aérea do Guarujá nos ofereceu 2 aviões, nós fomos com 2 aviões em Rondônia, passando esses aviões para o Rio de Janeiro e Goiás para pegar as pessoas. E nós ficamos com 2 aviões para ir até Rondônia a atender a população, e nós conseguimos atender a população de Rondônia com 2 aviões cheios de optometristas. E todos eles sem cobrar um tostão, ou seja, esse pessoal estava se dando à população. O objetivo da BPO era se dar à população, ou se dar a hora de trabalho para esse pessoal. No final de semana a gente não sossegava, a gente tinha que fazer alguma coisa. Eu vou falar para você a cena e você me fala a situação, certo? Como que é, então, você pensar em 2 nomes aí, né? O Dr. Pedro Silveira, né? Dr. Pedro, que é oftalmologista e apoia a optometria no Brasil, e a primeira turma de Canoinhas, da UNC, que você fez parte dessa primeira turma, e um outro nome também, que é Ismael. Você pode falar um pouco sobre eles? Vamos lá. Vamos começar pelo Ismael. Ismael é um cara que a gente está trabalhando junto já faz muito tempo. A gente tentou abrir a faculdade em São Paulo, em Mogi. Tudo isso tentando abrir a faculdade de optometria. Nós tentamos na ilha, lá, em perto de Florianópolis, abrir a faculdade também, no recurso da Faculdade de Humanas. Nós tentamos em Curitiba, tentamos vários lugares abrir a faculdade. E, por acaso, a gente conseguiu abrir na UNC em Canoinhas. Um dos caras respeitados e um dos caras que trabalhou muito para abrir essa faculdade foi Ismael. Nós tínhamos abrido anteriormente uma faculdade no Rio Grande do Sul, um cara chamado Valdir Paz e um cara chamado Pedro. Nós tínhamos ido para o Rio Grande do Sul para tentar abrir a faculdade em Canoas. Fizemos grade curricular, fizemos currículo, fizemos um bocado de coisa para que a gente pudesse movimentar a faculdade de Canoas. E ao chegar uma professora chamada Leda Clark, ela descartou nós porque nós éramos muito caros para a optometria de Canoas, para fazer a optometria de Canoas. E a Leda Clark abriu um curso lá de optômetra, e a gente tinha prospecto de fazer a coisa bem mais fundamentada no Rio Grande do Sul. Não conseguimos. Quem conseguiu foi a Leda Clark, e a Leda Clark abriu a primeira faculdade de optometria do Rio Grande do Sul. Ou seja, no Brasil. Isso, no Brasil. Canoinhas, vocês desenvolveram a primeira turma. Quem que compunha essa primeira turma? Como que funcionava? Como que era a dinâmica? Essa primeira turma de Canoinhas eram uns caras malucos. Como é que você vai numa cidade de Canoinhas? Frio. Pensa no frio. Não é frio. Você pensou no frio? Pensa mais no frio, que é mais frio ainda do que você pensou. Canoinhas é uma cidade muito fria. Chegava de noite, não tinha restaurante aberto. Não tinha o que comer. Chegava de dia, só abria mais tarde, porque para levantar da cama era difícil. E a gente tinha dificuldade em Canoinhas, por exemplo, nós íamos para as aulas, e as aulas começavam às 7h30 da manhã. E era um fio lascado e você tinha que ir para lá. E nós tivemos lá, começamos com 2 colombianos, depois passamos para 1 colombiano, depois passamos para 10 colombianos. E uma das professoras, os professores mais vigentes, que começou a nos mostrar uma coisa muito que nós não conhecíamos, é o professor Euquim, o mestre Euquim. Euquim é um dos caras mais fantásticos de optometria, porque ele dominava o olho ocular dele e falava todas as aulas práticas, movimentando o olho dele para cima, para baixo, do lado de cá. Então ele tinha domínio do olho. E aí a gente falou, como é que o cara tem domínio do olho? Ele falou, nós não chegamos pelo olho, nós chegamos pelo cérebro. É meu cérebro que comanda o que eu quero fazer, ele faz. E aí eu comecei a aprender muito com o Euquim. Euquim me deu muita luz. Aí teve uma pessoa chamada Nora falando sobre lente de contato. Fantástica, Nora é fantástica.
Aí teve uma outra pessoa chamada Daniela. Meu Deus do céu, como conhece essa mulher? Hoje ela está na rádio. Mas uma das melhores professoras que eu já tive na minha vida foi essa professora. Depois conheci outras professoras, por exemplo, no futuro aqui bem próximo, como a Piló Vergara, é muito fantástica, como mestre, 10 vezes, 20 vezes, que eu fui fazer um curso contra o meu gosto, lá em Florianópolis, junto com você, e nós fomos assistir uma aula de um cara chamado Bob. Rapaz, eu achava que tudo que o cara falava era mentira. Eu duvidava tudo que ele falava. E tudo que ele falava era verdade. Até as coisas que ele não sabia, ele fala, isso eu não sei, mas vou aprender para falar para vocês como é que é. É um dos melhores professores que nós temos da optometria. Ele é o melhor optometrista do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. Não tem ninguém que chegue aos pés dele. E onde ele estiver dando aula que eu posso assistir, eu vou assistir. Eu tenho uma aula agora com ele em dezembro. Eu já paguei essa aula antes da pandemia para ter a aula em dezembro. Eu vou ter uma aula com ele. Acabou. Isso essa história da optometria que você vai evoluindo com relação às pessoas que você vai almejando, e as pessoas vão te trazendo, esses profissionais que vão trazendo para você mais conhecimento, né, professor? E você já parou de estudar? Já chega? Como é que você se sente? Não, quem parou de estudar? Para com isso. Como é que eu vou parar de estudar? Como é que eu vou parar de estudar? A gente não tem esse negócio de parar. Esse negócio de parar não serve para a gente, não. Serve para outras pessoas. Para a gente não serve, não. Então, mudando a pergunta então sobre o que a gente fez no início, a optometria no Brasil tem futuro? A optometria do Brasil nunca acabou e nunca vai acabar. Pode acabar o Valdir Paz, pode acabar o Fabrício, mas a optometria não acaba. Nós plantamos uma semente, que essa semente, na realidade, ela vai germinar por muitos e muitos anos. Ou seja, ela só pode germinar, só pode dar bons frutos. Eu tenho hoje um cara que fala, por exemplo, o Bob Sander, ele fala que nós mudamos as vidas das pessoas. Nós somos mudador de vida das pessoas. Nós mudamos as coisas das pessoas. Quem quiser saber, a gente muda essas vidas das pessoas. Hoje nós temos uma mudança tão grande que a gente precisa parar de pensar um pouco em óculos. O optometrista precisa parar um pouco em óculos. Para ele precisar parar um pouco em óculos, ele tem que começar a pensar em umas outras coisas. Por exemplo, nós sabemos falar corretamente, ler uma receita corretamente? Não, a gente fala, isso é mais, isso é menos. Olha, vem aquela mulher com 12 de miopia. A gente fica falando, já vem aquele cara que tinha uma catarata com 14 dioptrias. A gente não sabe o nosso vocábulo. Deixa nós abrir nosso vocábulo, deixa a gente fazer umas coisas nesse vocábulo. Para isso eu quero ramificar a optometria, para que a gente possa pensar em outras coisas. Por exemplo, no trânsito, ainda para fazer o exame de trânsito, você acha que o optometrista não poderia fazer a cuidado visual do trânsito? Nós estamos falando de empregos que estão por aí e nós não temos esse emprego. Aliás, o cara que vai fazer o exame, muitos exames que faz, o dentista, qual dentista vai entender da visão? Ou um clínico geral vai entender da visão? Eu não estou falando, não estou desrespeitando que ele não seja um médico, não seja um profissional competente, mas da visão, ou das números, ou dos cálculos matemáticos, quem entende somos nós. Nós é que temos que fazer isso. No trânsito, por exemplo, no desportivo, agora está muito bom o aspecto do optometrista trabalhando com o desportivo, para ele não perder o foco, para ele começar a trabalhar a bilateralidade, trabalhar os cones e bastonetes com mais intensidade, trabalhar a visão periférica, trabalhar muito mais a visão convergente e a visão total das pessoas que praticam esporte. Nós temos várias pessoas, por exemplo, que a gente começa agora a trabalhar no processo geriátrico.
Esse geriátrico, a gente vai entender que essas pessoas estão ficando idosas, estão tomando muito mais medicamentos. Esses medicamentos, às vezes, ajudam a visão, ou às vezes atrapalham a visão. Nós precisamos falar no optometrista clínico, que é esse que vê os remédios que as pessoas tomam, para saber o efeito que está causando na visão dessas pessoas. Nós precisamos trabalhar e saber que nós podemos fazer o optometrista veterinário. Ou seja, veterinário, sim, veterinário, para cuidar dos animais. Nós não estamos preocupados com isso, com os animais, temos que começar a se preocupar com os animais. Nós temos que trabalhar o optometrista pedagogo, ele tem que entender qual é o remanejamento do aluno dentro da sala de aula. Ou seja, esse remanejamento do aluno na sala de aula vai complicar ou vai explicar para ele por que ele não tem preguiça de ler. Nós precisamos falar de lentes positivas, que são lentes neurais. A gente precisa entender qual é esse procedimento, a gente precisa adaptar muito mais lentes de contato, a gente precisa entender qual é o procedimento, a gente precisa mudar, a gente precisa falar mais umas 9 línguas. Eu não sei se 9 línguas ou outras línguas. A gente precisa mudar nosso vocabulário. Nós não fazemos refração. Como diz Javal, nós fazemos compensação. Nós não vendemos lentes oftálmicas, nós vendemos lentes óticas. Nós não adaptamos, não colocamos lentes de contato, nós adaptamos lentes de contato. Nós melhoramos a saúde do ser humano. Nós tentamos melhorar a saúde do ser humano. Não queremos que o ser humano entre dentro do hospital. Queremos que o ser humano não entre nem no hospital. Porque isso o governo vai economizar. Quero que um aluno, quero que uma criança aprenda a ler, a escrever, sem preguiça, que senta direito, eretamente dentro de uma sala de aula. Será que ele sabe mexer numa caneta? Será que ele sabe pegar numa caneta? Nós temos que ensinar para ele disgrafia. Tem tanta coisa que o optometrista pode fazer ainda. E tudo isso que eu estou falando para você é o optometrista que tem que fazer. E você fala disso, você está mostrando, né, a visão dos campos que a gente pode trabalhar. Eu vejo muito que às vezes o optometrista ele se concentra, até mesmo no consultório dele, ou como você fala, gabinete, enfim, toda essa nova nomenclatura, que às vezes ele usa o olho, né, aquele olho esquemático para falar, aqui é a posição, isso, isso, isso. E você acha que isso ainda é válido para a gente? Como que você acha que a gente pode ainda melhorar essas coisas? Bom, as coisas hoje são mais fáceis. Por exemplo, se eu pegar esse aparelho, ele é um instrumento optométrico. Como é que eu posso usar ele como instrumento optométrico? Eu posso tirar uma foto sua, agora. Eu posso, numa classe, tirar uma foto de 40 pessoas, uma de cada vez, e depois fazer com que essas fotos sejam entregues para essas pessoas. Se eu fizer isso, eu estou fazendo o quê com essas pessoas? Todas as fotos que eu vou tirar com flash. O que eu estou fazendo com essa pessoa? Eu estou fazendo um fundo de olho. Eu quero saber como é que está a retina dele, dessas pessoas, dessas crianças. E eu faço isso de vez em quando, dentro de uma classe, como pedagogo. Aí eu noto que todos nós não temos uma centralização ocular. Um olho geralmente... Só para contextualizar uma coisa que o professor falou, né? Essa coisa de usar o celular é uma campanha que tem no Brasil também sobre o retinoblastoma, né? Para tirar a foto com flash das crianças, onde normalmente com flash você tem aquele reflexo alaranjado, né? Que seria o reflexo ali de uma retina saudável, mas quando uma criança ela remete, né, um reflexo branco, ela pode ter indicativo de alguma patologia, e quando o professor fala que é uma retinoscopia, na verdade não é a retinoscopia, mas sim uma forma de dessa campanha funcionar, que todas as pessoas podem usar e ter essa consciência de que é possível, né, você também ter cuidados oculares, inclusive com um simples objeto como uma foto, né? Desculpa, professor, só para contextualizar. Continua, por favor. Nós estamos falando dessa foto, por exemplo, você imagina que você pode descobrir um câncer.
Você pode salvar a vida das pessoas, porque tirou uma foto. O máximo que você pode fazer é tirar foto, viu que tem um problema, falar com o pai dessa criança para levar ela no médico. O máximo que o médico pode falar é: essa criança não tem nada. Então, beleza. Mas o que você tem é uma suspeita. Porque você é um agente preventivo, educativo, para o bem-estar da população. Então, essas coisas que eu vou... Importante falar, quando eu falei do esquema que o optometrista ele usa aquele esqueminha do olho e tal, e ele se preocupa às vezes... Isso é muito parecido com o oftalmologista, né? Ele fica concentrado ali nas camadas, nas espessuras, no órgão em si, né? Quando a gente fala de processo visual, né? Existe uma caixinha que nos colocaram dentro. Eu já saí dela. Será que tem muita gente dentro dessa caixinha? Então, eles jogam, o cara fala: eu sou optometrista, joga dentro da caixinha. Aí joga dentro da panela e fica que nem um siri, querendo sair dela. Então, o negócio é o seguinte: saia do conforto. Saia do seu conforto, do seu dinheiro que você está recebendo e tenta ajudar as pessoas. Tenta fazer o máximo possível para que elas tenham uma boa visão, uma boa penetração, uma boa memória, se alimentar melhor, com a vitamina. Por exemplo, se você conversar com uma pessoa e ela falar assim: a minha unha está ficando fraca, o meu cabelo está ficando fraco, meu cabelo está quebrando. O que essa pessoa tem? Essa pessoa deve estar faltando uma vitamina nela. Qual seria a vitamina que está faltando nela? Um produto chamado beta-carotênio, ou seja, vitamina A. Vai fortalecer o cabelo, vai fortalecer a unha e vai fortalecer a visão que ela está perdendo, e ela não sabe que está perdendo a visão. Por falta de vitamina. Eu não faço nada com o processo de vitamina, eu só estou dizendo que são índices que estão acontecendo com as pessoas. E a gente precisa se preocupar com isso e tentar fazer com que as pessoas façam o melhor possível para viver bem. Ou seja, aumentar a qualidade de vida é importante. Eu, hoje, com 70 anos, na realidade, sou um dos caras mais antigos da minha geração. Da minha geração, eu estou dizendo da minha família. Eu sinto que algum dia desse eu vou embora e eu perdi um amigo agora, a semana retrasada. Um amigo, não, perdi um irmão meu chamado Juarez Neves dos Santos. Um cara que lutou muito. Perdi o ano passado um outro amigo meu que lutou muito, Albérico Alves de Andrade. Lutou muito esse pessoal. Esse pessoal só tinha o colegial. O Albérico se tornou bacharel em optometria. O Juarez se tornou bacharel em direito e bacharel em optometria. Ou seja, essas pessoas estudaram depois de uma idade já avançada. Ou seja, nós temos dor no joelho, dor no cotovelo, dor nas costas, temos dor. O que nós temos é dor. Mas a dor não nos preocupa. O que nos preocupa é não ter a mente poluída. Só isso. E o optometrista, na realidade, não morreu. O optometrista está se renovando. Está no renovo. Nós estamos no renovo. Hoje nós estamos fazendo uma reciclagem da gente. E pensando o que a gente pode fazer, tá bom? Isso aí, professor Valdir. Muito obrigado, então, pela sua entrevista hoje. A gente falou bastante pontos. Espero que todo mundo tenha gostado aqui no canal. Acho que foi uma visão geral e acho que trouxe um pouco da sua história, um pouco da história da optometria que se juntou com a sua história. Você pode deixar uma frase, uma mensagem final aqui para os optometristas que vão assistir esse canal, ver essa mensagem. O que você espera que seja criado das futuras gerações que estão vindo aí para a optometria? Bom, eu tenho uma frase de Salviani, Demerval Salviani.
que diz o seguinte, que a dosha da Sofia é a epistêmia do futuro. Eu falei em português e muita gente não entendeu o que eu falei. Então, se a gente não fala as coisas que as pessoas não entendem, a gente tem que traduzir. Então, eu vou traduzir o que eu falei, que a opinião da sabedoria é a ciência do futuro. Essa frase é do educador chamado Demerval Salviano. Mais alguma coisa, Fabrício? Finaliza essa frase muito boa. Gostaria de dizer, o que você espera da optometria no futuro? Da optometria brasileira, claro, né? A gente, o que a gente espera, já que se está nesse momento, às vezes, de aflição. Imagine a pessoa que está começando agora, vendo toda essa história que você comentou, e hoje, o que você espera desse futuro profissional? O que eu quero que o optometrista do futuro pense muito mais numa coisa chamada luz, porque é ela que nos deixa enxergar. Nós temos que buscar a luz, porque senão nós somos cegos. Nós estamos vendo, mas somos cegos. Vamos encontrar a luz, seja que tipo de luz for, mas vamos nos encontrar a luz. A luz é que nós estamos procurando, sempre procurando a luz natural, a luz espiritual, a luz divina ou a luz pessoal. Procure a luz, porque nós não enxergamos pelos olhos, nós enxergamos pelo cérebro. Uma boa noite para vocês. Obrigado, professor Valdir. Obrigado pela sua presença. Deixo aqui meu agradecimento a todos também que estiveram nesse tempo todo com a gente. E muito obrigado. Para finalizar, eu agradeço essa primeira entrevista. A gente vai trazer outras pessoas para conversar com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Falar um pouco mais e eternizar em vídeo, né, a história da optometria para a gente. Esse primeiro convite foi dado ao professor Valdir, que é um professor muito experiente na área do Brasil. É um dos pioneiros, né, da optometria brasileira. E que eu tenho muito orgulho de falar que é o meu pai, né? Eu tenho muito orgulho de falar que você é meu filho. Então tá bom. Então, muito obrigado. Você que talvez tenha sonhado em ser um optometrista com todos esses sonhos que você teve. E eu aqui vivendo em outro país sendo um optometrista já formado. Então, o seu sonho para mim já é a minha profissão. Então, espero que as outras gerações também se encontrem, como você falou, na luz, tá bom? Muito obrigado, gente. Um abraço para vocês. Um beijo. Fiquem bem. Tomem cuidado. Obrigado, professor Valdir, mais uma vez. Tchau para você. Tchau, tchau. Tudo de bom.